Boa noite! Tudo bem, Lícia? Mila, tudo bem? Boa noite! Vamos esperar. Oi! Vamos aguardar as mulheres entrarem para a gente falar sobre um tema, né? Sobre um tema que é muito importante. Quem é que não precisa de paz nos dias de hoje, né? Quem não precisa? Ó, vão encaminhando já, vão convidando os amigos aí, já envia esse aviãozinho aí, eu também já vou encaminhar o meu. Boa noite, Mila. Já acordar o povo aí. Avisar que já estamos aqui já. E como vocês estão? Tá tudo bem? Tô mandando aqui já. Foi. Olá, já vi que entrou mais gente aqui já. Bruna, Suelen, Kati. Boa noite, Gabi, Chay. E aí, meninas, tudo bem? Fábio. Tem até um. E aí, meninas, vocês estão bem? Quem é que tá precisando de paz aí? Bora, Gabi, bora. Oi, Fábio. Manda um beijo pra Maria. O Fábio tá lá em Portugal. Alana, boa noite. E aí, meninas? Gostaram do tema de hoje? Responde aí pra mim. Quem é que tá precisando de paz? Quem? Quem é que anda ansiosa? Quem é que já tá ansiosa com o ano que acabou de começar? Me conta aí. Então, hoje... Obrigada, Fábio. Então, hoje eu vou... Já deu... É, Suelen. É isso aí, que já tá ansiosa já, né? Pois é, quem não precisa, né? Até preciso compartilhar algo com vocês. Vocês sabem que eu sou vulnerável, né? E não sei se vocês perceberam, mas o meu olho, não sei se alguém percebeu, mas tá com o olho de quem chorou. E a gente, já vou chorar, ó. Ontem a gente falou sobre obediência, né? E tudo aquilo que a gente vai falar, que a gente vai trazer para nossa vida, a gente vai ser provado, né? Porque não é só falar, mas é no praticar, né? E realmente eu tô aqui hoje por obediência, porque minha vontade não era estar aqui. E eu não tem nada a ver com vocês, né? Mas por situações que aconteceram e que a primeira coisa que a gente quer fazer é desistir, né? Oi, Luna, Maria, meu amor, Camila, Geisa, Mi, tudo bom? Tô aqui falando e chorando já, né? Já começou, já. A live começou. Então, muitas vezes, gente, a obediência, ela requer isso. Eu costumo falar para nos meus atendimentos que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E se eu me comprometi com vocês, eu vou até o fim, independente de qualquer coisa, de qualquer situação que eu vá passar. Não interessa. Eu tenho um compromisso em primeiro lugar, é com Deus. Segundo, é comigo mesma. E aí com vocês, né? Então,
Eu quero deixar isso para vocês aqui, para que vocês também não desistam. Eu sei que vai ter dias que a gente não tá com vontade de estar aqui, vai ter dias que a gente tá com vontade de fazer outra coisa, que a gente tem outros compromissos, mas faz esse compromisso contigo mesmo, sabe? Porque não é sobre a gente, é sobre o que nós vamos nos tornar e para quem nós vamos ser canal de cura e bênção, né? Então, às vezes, vai requerer mesmo a gente passar por cima de muitas coisas. E outra coisa, não deixe o diabo te paralisar, né? Porque ontem a gente falou sobre obediência. Hoje vamos falar sobre paz. E hoje eu literalmente perdi a minha paz. Parece até brincadeira, né? Como é que no dia, a Maria querida, como é que no dia de falar de paz, e aí a gente acha que no dia que a gente vai falar alguma coisa, ou quando a gente vai ministrar alguma coisa, nós temos que estar 100%. Não, muitas vezes a gente vai ter que pegar a nossa dorzinha, o nosso probleminha, botar no bolso e vir aqui fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Isso não é hipocrisia, mas isso é maturidade, né? E entender que eu sou um instrumento e Deus não vai me usar por quando eu estiver perfeita ou quando eu for perfeita. Não, ele só quer o meu sim. Ele só quis que eu viesse aqui, abrisse essa live e deixasse fluir, né? Deixasse fluir aquilo que ele tem, porque não é a Sinara que tá aqui vai falar. É o que ele tem para colocar aí. Eu vou dizer para vocês, a primeira a ser ministrada em todos esses dias e em qualquer momento que eu vá levar uma palavra, a primeira pessoa a ser ministrada sou eu. Cheguei a ficar com dor de cabeça. E se fosse assim na área de alguns anos atrás, ela não viria. Ela iria mandar uma mensagem, iria inventar qualquer coisa e não estaria aqui hoje. Por quê? Porque eu não fiz tudo perfeito, entende? Então, aí que eu mostro o quanto eu sou dependente de Deus. Porque a gente não pode buscar querer ser perfeita. A gente precisa entender que somos humanos e que essa vulnerabilidade muitas vezes é o que nos protege de um orgulho, de uma soberba. E Deus ama isso. Deus ama a nossa vulnerabilidade. As pessoas precisam ver e entender que a gente é de verdade, né? A gente é de verdade. E a gente não é a Mulher Maravilha e que tem que estar tudo bem. A gente não precisa vir aqui botar uma máscara. Essa aqui é a Sinara. A Sinara chorou um monte antes de entrar. Eu senti vontade de não estar aqui? Senti. Mas nenhum momento passou pela minha cabeça desistir. Porque vencedores não são aqueles que erram, não são aqueles que resbalam aí na caminhada, mas é aquele que não desiste, sabe? E a paz, essa é a paz que a gente precisa ter, de que a gente errou, volta para o caminho e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ó, a Maria tá dizendo ali algo lindo, ó. A vida respeita a decisão. É isso. Então, assim, eu poderia ter me vitimizado e dito, ah, eu não posso ir lá falar com elas, olha como é que eu tô. Se eu não falasse nada para vocês, talvez vocês nem percebessem. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque essa live aqui não é de quem é a melhor, não. É essa verdade, sabe? Porque se tiver alguém aqui, talvez alguém tá aqui nessa live e se sentiu do mesmo jeito que eu me senti. Mas eu quero dizer para você, continue. E tá tudo bem, e vida que segue, não é? E aí já aliviou meu coração, porque antes de entrar eu fiz uma oração, eu entreguei tudo para Deus. E aí eu tava olhando o tema de hoje, né? A palavra de hoje. E aí Deus falou assim, ó, e filha, pensa no que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa índole. E eu falei, nossa, eu vou procurar onde está essa palavra, porque eu queria, né, achar onde estava essa palavra, porque eu queria compartilhar com vocês. E olha aqui, que loucura, gente, eu não sabia, tá? Então a gente hoje, a nossa palavra do tema de hoje é Filipenses 4. Tô com as duas versões aqui da Bíblia para poder ficar mais claro para vocês. É 4:7, eu voltei lá, mas já começa no 6, que fala: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E, ó, a paz que excede todo entendimento, então vai exceder tudo que tu pensa, que tu entende na tua vida. Guardará. Essa paz, ela guarda. Olha que coisa maravilhosa. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, nós precisamos buscar isso aqui, como quem busca um tesouro. Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo medo. Olha que coisa, olha como ele está falando lindamente com nós hoje. Só que aí eu li só esse versículo, eu já tinha lido, né? Já sabia até de cor, porque eu gosto demais dele. E aí, quando ele falou comigo, né, filha, tudo que é de boa índole, tudo que é santo, tudo que é puro, é nisso que você tem que pensar. Sabe? Não vou ficar pensando ali que eu, né, chorei, surtei, dei uns gritos. Não fica pensando nisso, porque aí a gente fica se martirizando, fica se ferindo, fica, sabe, se sentindo culpada. Não. Começa a pensar no que é bom. E aí, eu não sabia, fui buscar na Bíblia onde estava essa palavra e ela era continuação. Porque nós estamos com o tema paz no versículo 6 e 7. Só que ele continua no 8. Olha que coisa linda! Olha o que ele falou. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Gente, que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Então, ele tinha tudo, tudo uma coisa alinhada na outra, e eu nem sabia, eu nem imaginava do versículo 8, e ele veio com essa chave para fechar, sabe, né, com tudo. Por quê? Porque nós precisamos pensar em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é amável. E se os teus pensamentos não forem dessa maneira, é porque esses pensamentos não provêm de Deus. Tudo que o diabo quer é trazer medo, preocupação, ansiedade. E ele está dizendo assim, ó, não andeis ansiosos. Por que você está ansiosa? Toda vez que a gente deixa a ansiedade roubar a nossa paz. E, gente, paz não é todas as coisas estarem bem, estando tudo certo, muito pelo contrário. Paz é você olhar ao teu redor e ver tudo ao contrário, tudo dando errado, mas você estar em paz dentro de você. Entende? Porque é como eu olho para fora. Não é as coisas de fora que mudam e determinam como eu vou me sentir, mas é como eu estou por dentro que determina como eu vou olhar para fora. Por isso que é primeiro em nós, primeiro é dentro de nós. E se algo não está bem, se algo não está trazendo tranquilidade dentro de você, você tem que parar tudo e perguntar para aquele que é a paz, porque a paz é uma pessoa. A paz é Jesus habitando dentro de nós, é o Espírito Santo, sabe, tendo lugar dentro do nosso coração. Porque como que o Espírito Santo habita numa casa bagunçada? Uma casa com medo, com ansiedade, se a própria palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não existe possibilidade de nós declararmos com os nossos lábios que amamos o Senhor, que confiamos no Senhor, mas vivemos uma vida ansiosa, depressiva, preocupada, porque
A depressão é alguém que está preso no passado. E a ansiedade é alguém que está preso num futuro que você nem sabe o que te espera lá. Mas o ontem já passou. O amanhã a gente nem sabe se vai chegar. Como não chegou para muitas pessoas já. E o que nos resta é o hoje. Então, não deixe as preocupações, a ansiedade roubarem de você desfrutar o hoje. Desfrutar o teu presente com Deus, com a tua família, com os teus filhos, com teu marido, com teu, sabe, com tudo aquilo que tem de precioso. Porque tudo, a, o mundo, o padrão desse mundo, a palavra diz que o mundo ele já é do maligno. Então tudo que ele quer, e ele não perde tempo, é roubar. Roubar a nós, nos distraindo com coisas que não é para nós nos preocuparmos. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos correr para Ele quando as coisas não vão bem. E quando as coisas vão bem, também. Mas quem sou eu quando tá tudo bem? E quem sou eu quando nada vai bem? Será que Deus é meu Deus quando tudo vai bem e quando tá tudo de cabeça para baixo? Será que ele continua sendo meu Deus? Será que eu continuo declarando palavras de amor para ele? Será que eu ainda pego aquele louvor e declaro e adoro e exalto o nome dele em meio à dor? Porque paz é a pessoa de Jesus. E nós precisamos buscar ele em todo o tempo. Porque ele é que vai trazer essa paz. Porque paz não é um sentimento. Paz não é um sentimento. Sentimento, uma hora a gente sente, uma hora a gente quer, uma hora a gente não quer, uma hora. Não. Paz é uma convicção, é uma pessoa, é ele estar dentro de nós. Aí as pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: mas como tá tu? Tá tudo bem diante disso tudo? Porque a paz, uma pessoa que tem paz, uma mulher que vive em paz, ela é paz aonde ela passa. Ela é paz na vida das pessoas ao seu redor. Uma mulher que tem paz, ela confia. Nada rouba a paz dela. Eu costumo dizer que para nós chegarmos nesse lugar, isso é caminhada, intimidade com o Pai, porque conforme você vai conhecendo Ele, você vai confiando, aí tu vai dizer assim, ah, nem vou me preocupar com isso. Porque isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do meu pai. A minha parte é pensar aqui, ó, em tudo que é bom, nobre, amável, de boa fama, que é digno de louvor. E olha como Deus ele é lindo. A gente falou tanto ontem, né, que uma fé sem ação, ela é uma fé morta, né? E aqui ele tá falando, ó, ponham em prática. Uma fé, ela não vai vir só por ouvir a palavra de Deus. Uma paz vem de você praticar. De você declarar, de abrir os teus lábios e dizer assim, ó, não, nada vai roubar a minha paz, não permita que as dificuldades, as aflições desse mundo que são passageiras, roubem a tua paz. Roubem o teu momento com ele, roubem o teu momento de desfrutar. Não se preocupe, Sinara, mas eu já passei por isso, eu já passei por isso outras vezes e é sempre assim. Não, não é sempre assim. Enquanto você declarar que vai ser sempre assim, vai continuar sendo. Lembra que a gente falou ontem, assim como eu penso, assim vai acontecer? Por isso que Deus ele fala tanto da nossa mente, de uma nova forma de pensar, sabe? A paz. A paz, ela é uma posição, é como um perdão, que é uma decisão. Você tem que decidir que nada vai roubar a tua paz. Eu cheguei nesse lugar, eu cheguei a dizer assim, ó, que antes eu batia muito de frente, eu queria provar isso, não, tinha que dar respostas. Hoje, mesmo que digam que, você isso aí tá errado, eu falo assim, gente, me custou muito chegar num lugar de paz. Me custou muito.
eu trazer esse entendimento e esse aprendizado para o meu coração e para minha mente, principalmente para minha mente, que hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. Será que você não está perdendo a tua paz porque você está querendo ter razão em todas as coisas? Será que você não está perdendo a tua paz porque você quer dar a última palavra em toda a situação, em toda a discussão? Você tem que dar a tua palavra final, tem que ser a tua. Será que... E, gente, para a gente alcançar essa paz, muitas vezes eu preciso voltar, dar alguns passinhos para trás. Será que a gente está disposta a recuar para ter paz? Ou será que a gente ainda quer brigar, 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 até que seja minha palavra a última? Hein? Então eu quero falar algumas coisas aqui sobre paz. A primeira, paz não é sentimento, é uma posição. É sobre onde repousar quando tudo balança, né? É como eu falei, para onde você corre, não quer dizer que você estar nesse lugar de paz, que nada vai acontecer e você não vai se sentir. Não, claro que vamos. Somos humanos, temos sangue correndo nas veias, mas é o que você vai fazer com aquela situação que veio para roubar a tua paz. Você vai deixar esse ladrão roubar? Ou você que já buscou, já tem o entendimento, vai se posicionar na prática agora. Agora é na prática. Porque nós estamos aqui no momento de aprendizado. Pode ser que a hora que a gente desligue a live, o ladrãozinho da tua paz vai estar ali só esperando tu desligar a live. E tá tudo bem se a gente... Por quê? Porque o processo justamente é para isso, para aprender. E a gente só aprende errando. Não é verdade? A gente tem que errar para aprender. Só que aí, o que vai determinar quanto tempo tu vai passar errando é você. Quando o povo foi tirado do Egito, era, né? Os estudiosos falam que eram para ser 40 dias. Por que se tornou 40 anos? Porque na hora da prática, eles não amadureciam, porque a mente deles continuava ainda no mesmo lugar. E não adianta. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de endereço, você pode mudar de país, você pode mudar de emprego, pode mudar de marido, de esposa, seja lá o que for. Mas se você não mudar aqui, você leva, para onde você for, você leva o problema junto. Já viu quantas pessoas, eu já vivi isso, né? E outras pessoas, já acredito que vivem isso, da gente achar que o nosso problema é aquele chefe e eu preciso trocar de emprego. Beleza, vai lá, troca. Trocou? Deus não tem problema com isso. Quer trocar? Troca. Vai lá, minha filha. Só que se você não resolver dentro de você, você vai para outro lugar, lá você vai arrumar um culpado e vai para outro lugar. Ou sempre alguém é culpado. E Deus, ele quer curar isso dentro de nós. Antes de olhar para fora, vamos olhar para dentro. Vamos nos autoanalisar, fazer perguntas. Por quê? Por que que eu sinto isso? Por que que qualquer coisa, as coisas tão pequenas estão roubando a minha paz? Por que que se lá no final do dia, se hoje você parar, hoje no final do dia, como que foi o teu dia? Como que foi o teu dia hoje? O que roubou a tua energia, a tua paz? O que que você deixou de desfrutar hoje? Porque algo tirou a tua paz. E às vezes são coisas tão pequenas, como me roubou a paz hoje. Porque não é as raposas que nós precisamos nos preocupar, mas é as raposinhas, as pequenas coisas. Porque a grande a gente sabe, são pedras grandes, a gente vê antes de tropeçar. E a pequenininha? E a pequenininha que a gente tá ali, tá tão pequenininho, e quando a gente vê, faz a gente tropeçar e cair um tombaço. Segunda coisa que a gente precisa aprender em relação à paz. São três pontos que eu vou trazer aqui. O segundo, o estresse revela onde tentamos controlar.
E a paz começa quando entregamos o que não conseguimos sustentar. Então, o que que o estresse, o que que ele está querendo revelar? Porque às vezes a gente está passando por cima disso, sabe? A gente está se estressando e é aquilo todo dia, toda semana. E a gente acha assim, não, é isso, é porque é a pessoa que me estressou, é aquilo ali que me incomoda, é aquele meu emprego, enfim, é a minha sogra, a gente é muito bom de arrumar pessoas de culpados, né? Mas o que que tá me incomodando tanto que tem tirado a minha paz? Que situação ou que comportamento que alguém tá tendo que tá roubando a minha paz? Hoje eu tive que fazer isso, eu tive que perguntar para Deus, o Senhor, por que que isso roubou minha paz hoje? Nós precisamos fazer perguntas para Ele. Porque às vezes, gente, tá aqui dentro e a gente nem percebe. E às vezes uma pergunta alinhada intencionalmente a Deus é o que você precisa para receber aquilo que você tanto tempo busca. Às vezes a gente só não está vivendo um tempo de paz porque nós não estamos indo para Deus e fazendo as perguntas certas. Às vezes a gente fala assim, só vou ter paz quando trocar o presidente. Só vou ter paz se eu sair do Brasil, que tá uma droga. Ei, sabe por que que eu vou te dizer? Você pode ter paz no lugar que você está. Porque a paz é dentro. É dentro. É dentro. E você leva essa paz para onde você for. A gente fala muito de ambientes, né? Às vezes a gente escuta muito de que a gente chega no ambiente, a gente sente o peso, né? A atmosfera daquele ambiente, né? Isso é normal. Só que aí a gente aprende que a gente tem que vaza. Sai daí que tá pesado. Ai, não consigo, tem que sair. Não. Ei, peraí. O ambiente, a atmosfera tá ruim? Peraí. Aquele que habita em mim é maior do que qualquer coisa. Não é a atmosfera, não é fora que muda quem eu sou, mas quem eu sou, quem eu carrego, aonde eu chego, a atmosfera daquele lugar tem que mudar. Mas a gente, a primeira coisa que quer sair, quer fugir? Não. É como você está, com quem você está. E nós precisamos entender isso. Porque paz não é quando tudo vai bem. Eu lembro que ano passado, foi ano passado ou retrasado? Acho que. Agora já é retrasado. Retrasado, né? Porque nós já estamos em 26. Ano retrasado, eu fui para Porto Alegre no dia 2. Olha só, eu lembro certinho por causa do evento que aconteceu. No dia 2 de maio de 2024, eu fui para Porto Alegre, que eu tinha agendado o visto lá. E tava tudo bem, tudo certinho. Na quinta noite a gente saiu, né, de Joinville para ir para Porto Alegre, porque em Porto Alegre é um dia só, né? Nos outros estados, tu tem que ficar 2 dias. E a gente queria que fosse rápido. Então a gente foi para Porto Alegre. E no caminho para Porto Alegre, olha o que aconteceu. A gente escutou que tinha umas chuvas no Rio Grande do Sul, mas estava tudo certo. Quando a gente já estava chegando perto, já estava uns 400 quilômetros, já estava em Criciúma. Eu fui olhar o Instagram e eu vi que uma represa tinha arrebentado lá no Rio Grande do Sul. Foi bem na época daquela enchente, tá? Que acabou com tudo lá. E aí o meu marido falou assim, amor, vê quantos quilômetros é essa cidade de Porto Alegre? Porque ele disse, nossa, quando estoura uma represa assim né? Eu falei, tá bom. Aí eu olhei, era 100 e poucos quilômetros. Ele falou, não, tá tudo bem. A gente pegou uma chuvinha no caminho, mas tudo bem, nada. A gente nem imaginava como é que tava. Nós estávamos em paz indo fazer algo, viver uma promessa que Deus já tinha nos falado. Chegamos lá, paramos no Airbnb à noite. E no outro dia de manhã, a gente pegou um bem pertinho do consulado. No outro dia de manhã, a gente pegou um pertinho para poder ir a pé. E no outro dia de manhã, 8h30 da manhã, era a nossa entrevista. E aí, o bicho pegando para lá, né? E aí tá. Aonde a gente estava não choveu. De manhã a gente acordou, tava um tempo bem feio, nublado, mas não choveu. E a gente foi caminhando até o consulado. Fizemos a entrevista, passamos na entrevista. Olha só. Isso também encaixa com o de ontem, a obediência, porque eu não tinha viagem marcada, não tinha nada, eu só fui, só obedeci.
E a gente saiu de lá e o meu filho que estava junto, ele torce pro Grêmio. E aí a gente foi no Grêmio, lá no estádio do Grêmio, para ele conhecer. Só que não podia entrar porque já estava com muita chuva acontecendo lá na região e eles tinham fechado para visita. Então a gente foi até lá na frente, ele bateu foto, a gente parou para almoçar e nós andando dentro da cidade, mas sem chuva, gente. Aí meu filho que estava em Joinville ligou para nós, meu, desesperado. Vocês estão ainda em Porto Alegre, eles estão avisando que não vai mais poder ninguém entrar, ninguém sair. Nós, meu Deus, que desespero é esse? Que chuva é essa que a gente não vê, né? E aí a gente fez o que tinha que fazer, saímos. Quando a gente saiu, pegou a BR, que a gente viu a loucura que estava acontecendo. Já estavam tudo parado na BR, quem estava entrando para Porto Alegre. A gente viu os rios assim, ó, quase invadindo a BR. Eu falei, meu Deus, e aí eu botei na rádio para começar a ouvir. Se a gente demorasse mais uma hora, nós iríamos ficar ilhados lá dentro de Porto Alegre e eu não sei quantos dias. Porque naquele dia foi o último dia que o consulado atendeu, porque tudo fechou. E aí depois a gente começou a ver as notícias e todos os lugares que nós passamos, uma hora depois estava tudo embaixo d'água, com água no teto. Eu falei, e eu fui fazer uma pergunta para ele. Eu falei, pai, o que é isso? Ele falou assim, filha, isso é para você ver que eu não preciso de condições favoráveis para cumprir promessa. Eu ainda cumpro promessas em meio ao caos. Então, o que eu quero trazer para você com esse testemunho? Por que tu tá preocupada se Deus não tá? Por que tu tá preocupado com a economia? Por que tu tá preocupado com o presidente que tá lá? Por que tu tá preocupado com as coisas que esse mundo, com a notícia, com o jornal que estão falando? Ei, olha para o autor e consumador da tua fé. E ele vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Nós não caminhamos porque poderia ser o melhor presidente que tivesse lá. Ainda assim, a nossa confiança não é nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Entende? Então, quando você coloca os teus olhos nele, a tua confiança nele, por que ele precisava fazer justamente num dia que acabou praticamente com uma cidade inteira, com um estado? E naquele dia ele vai e cumpre uma promessa minha de 2 anos atrás, com visto. Então, se eu for olhar para aquilo, eu ia dizer assim, gente, não tem lógica. Que Deus, no meio disso tudo, vai me pedir para fazer um visto? Entende? Mas o que eu quero dizer para você, ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não é do meu jeito, não é do teu jeito. Mas se você confiar, você não vai perder a paz. Gente, eu até hoje, eu não me acredito que nós andamos lá, nós não pegamos. Era como se. Sabe como me senti? Aquela loucura vindo atrás de mim, mas como eu estava nele, confiando nele, descansada nele, desfrutando daquela promessa que tinha acabado de se cumprir. Tava toda boba que tirei o visto, não sabia nem para onde ia, não tinha viagem marcada, mas eu sabia que o mesmo Deus que me levou lá para tirar um visto iria me levar para algum lugar que precisaria do visto, porque o nosso Deus é intencional, mesmo que muitas vezes a gente não seja intencional, mas ele é. Então, tá, vocês estão entendendo o que Deus está fazendo hoje? O que Deus está falando com nós? Sobre confiança. E o terceiro, paz é voltar para a identidade de filha. E isso aqui me pegou hoje. Porque, né, como eu comecei falando, hoje não foi. Não é que hoje não foi, a tarde não foi uma boa tarde para mim. Só que a paz me fez voltar para o meu lugar de filha. Eu sei quem eu sou nele. E esse probleminha da tarde não não define quem eu sou. O meu probleminha da tarde não vai mudar e me fazer deixar de ser filha dele. Eu não vou deixar de ser amada por ele. E eu não vou deixar a minha essência se perder por uma fraqueza. Entende? Então, isso me pegou. Então, paz é voltar para sua identidade de filha. Independente do que aconteceu, volta para o teu lugar de filha. Se eu não entendesse esse lugar de filha, talvez eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu teria me frustrado, me vitimizado. E filha de Deus não é vítima.
é filha, é herdeira, é forte, é comprometida, é madura. Entenda uma coisa, Deus está procurando as filhas maduras, aquelas com quem ele pode confiar. Como é que ele vai entregar algo grandioso na nossa mão? E eu não quero dizer grandioso de tamanho, eu quero dizer grandioso porque tudo que Deus nos confia é grandioso. Tudo que vem de Deus é grandioso demais. Nem que seja para fazer uma live sentadinha aqui só para 12 pessoas, é grandioso demais. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro para ele, né? Então, é isso. A paz nos faz voltar para esse lugar de filha. E se nós não entendemos quem nós somos nele, a gente vai o quê? Atrapalhar o propósito. Por quê? Porque qualquer coisa vai querer nos parar. Então, às vezes, a gente tá assim, ai, por que que não acontece? Por que que tá demorando? Não, 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 não. Deus é perfeito. O tempo dele é perfeito. Mas sabe o que que nos atrapalha? É a nossa imaturidade. O nosso mimimi, sabe? O nosso mimimi, a tua paz não está dependendo da outra pessoa. Não deixe isso. Não deixe essa mentira te controlar, de que a tua paz depende da outra pessoa ser direito contigo, ou fazer direito para ti. A tua paz não está vinculada a nada. A sua paz está nele. É um lugar nele. E esse lugar nele acessa quem entende que é filha. Maturidade. Filhas maduras. Nada vai acontecer antes de madurar. Um fruto não é bom antes de madurar. Vai comer algo verde, é ruim pra caramba. É azedo. Trava. Come um fruto que não tá na época. Tem fruto que trava. Tem outros que são azedo. Tem outros que não tem gosto de nada. Mas a hora que está maduro, ele é doce, ele é gostoso, tu se lambuza com aquilo. Pega uma manga que tá no ponto. Ai, que delícia, eu amo manga. Né? Então, Deus ele tá procurando as filhas maduras com que ele pode confiar. Que ela não vai se abalar. Que ela não vai desistir. Que ela é comprometida. Comprometida não com os outros, mas com ele, com o processo. E isso vai fazer, isso vai determinar. Isso vai determinar. Então, nós não buscamos paz para ter uma performance, para ter resultado, mas nós buscamos paz para que isso nos leve para um lugar de maturidade em Deus. Uma mente sadia, saudável, um coração tranquilo. Ai, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso, como é maravilhoso, tá, sabe? Tu olhar para tua conta bancária, tá lá muitas vezes no vermelho e aquilo não roubar a tua paz. Sabe? Às vezes tu tá lá preocupada com boleto para pagar, mas nem venceu ainda. E tu já tá ali, ai, como que vai ser? Meu Deus, aí chega no dia o dinheiro veio. Aconteceu, deu tudo certo. Ai, mas tudo bem, né? Mas tá, pra quê? Pra quê? Pra que gerar todo aquele estresse pro teu corpo, pra tua mente? Porque não pensa que esse monte de estresse que a gente tá gerando, sabe? Que um dia isso, a conta não vai vir. Um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar porque o teu corpo uma hora não vai aguentar. Meu Deus, sabe? Não espere, não espere acontecer para ter paz. Tenha paz para que aconteça. E se não acontecer, você continua em paz, porque paz é confiar. Eu só posso ter paz quando eu confio. Porque se o boleto vencer e eu não tiver dinheiro, eu continuo confiando nele. Se tiver dinheiro, não é só quando tem dinheiro, só quando tá dando tudo certo, não. Eu vou praticar o que eu ouvi e o que eu vi dele é na hora principalmente na hora da dificuldade. E às vezes a gente está deixando de ter paz. Não é que a gente não tem paz. É porque a gente não tem entendimento de que eu preciso confiar para entrar nesse lugar de paz. E
Se hoje você também se sente fraca, porque eu me senti fraca antes de estar aqui, cansada ou insuficiente, a paz de Deus ainda está disponível. Talvez até hoje você não teve paz. Talvez até hoje você não aprendeu, você veio de uma raiz, de uma família, de convivências onde não se existia paz. Mas não quer dizer que aquilo que você viveu te define. Deus, ele está totalmente disponível para que você acesse Ele, para que você busque Ele e encontre nele esse lugar de segurança, para que você encontre nele colo, para que você encontre nele coragem, para que você encontre nele refrigério. Sabe quando você não aguenta mais, para tudo, para, mas aí você não para porque você quer resolver. Aí de repente você, né, tá tão preocupada, tão ansiosa, aí você foi lá, botou a mão onde não deveria pôr, não esperou ele ser Deus na tua vida, ser o teu pai, o teu provedor. Você foi lá, se enfiou em empréstimo, se enfiou com a agiota, você fez, botou a mão, estragou tudo, bagunçou, piorou. E aí, claro que você não vai ter paz, porque você botou a mão, porque você não esperou, porque você não confiou, porque você não confiou que ele poderia fazer por você. Teve um dia que... E assim, deixa eu contar esse testemunho para você que ainda tem um pouquinho aqui de tempo. Olha como é as coisas. Ano passado, quando eu fui para Califórnia, eu fui presenteada com tudo, absolutamente tudo, desde a viagem, da passagem, hospedagem, tudo. E ainda ganhei um presente na imigração, porque eu não falo inglês. E eu tava morrendo de medo de passar na imigração, né? Porque não sabia falar, tava só com uma carta pronta que uma amiga minha, não sei se ela tá aqui ainda, a Luna fez para mim, com possíveis perguntas, né? E já tudo respondido em inglês, enfim. E quando eu cheguei na imigração, ele era de manhã cedo, ele falou good morning, e eu falei good morning. E ele assim, olhou bem nos meus olhos e falou bom dia. Eu falei bom dia, me assustei, né? E ele falou comigo o tempo todo em português. E lá os agentes são americanos. Então, assim, foi algo sobrenatural que Deus fez. Tá vendo como se eu tivesse parado, não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, a imigração, eu não falo português, eu só não falo inglês, lá, poderia ter desistido. E olha o que eu ia perder. Tá vendo quantas coisas a gente deixa de desfrutar? Quantas coisas a gente deixa de viver? E que já tá pronto, liberado para nós, mas porque a gente não dá o passo que precisa dar, a gente fica parada? Ai, pra quê? E olha que naquela vez eu me preocupei, tá? Meu Deus do céu, perdi a minha paz, me preocupando como que seria nessa bendita imigração. E Deus tinha tudo pronto. Se eu tivesse confiado, descansado, em algumas coisas eu descansei, outras não. E a imigração foi uma coisa que mais me roubou a paz. Só que olha só, eu cheguei lá e foi totalmente ao contrário. Então, eu poderia ter desfrutado muito mais dos dias que anteciparam essa viagem. Eu poderia. E eu viajei um dia depois do casamento do meu filho. Meu filho casou num domingo, dia 20, e eu viajei dia 21. No dia 20, eu desfrutei do casamento do meu filho, mas podia ter desfrutado muito mais. Porque de vez em quando eu me via lá, eu tava toda feliz com o que estava acontecendo. Daqui a pouco eu, ai meu Deus, e amanhã? Como que vai ser? Amanhã e amanhã, meu Deus, como que vai ser na imigração? Ai, Jesus, sabe? Coisas tão bobinhas. E que estão bobinhas, mas roubam a nossa paz. E é isso que eu queria, sabe, compartilhar com vocês. E aí foi lá, eu passei lá e tudo foi bem. E aí esse ano eu tive uma outra viagem e eu falei assim, esse ano eu posso ir lá, né? Agora já começar a olhar a passagem e me programar para comprar, fazer bem parceladinho a gente dá conta. Só que ano passado eu não tinha condições de fazer nada disso, também nunca tinha ido viajar, não sabia nem como era. Essa realidade não existia para mim. Então, por isso que Deus permitiu eu ir viver tudo aquilo e desejar mais vezes. Aí, esse ano, eu estava vendo a passagem já.
Na minha cabeça, né? Não, imagina se Deus não quer que eu vá, é coisa, né, que é de Deus, tal. Mas de repente eu parei e eu falei assim: ano passado eu não tinha mentalidade para acessar isso e também não tinha condições financeiras. Esse ano eu já tenho minha mentalidade já deu uma expandida e eu tenho como fazer isso parcelado. Só que será que quando a gente dá uma crescidinha, a gente não está esquecendo de perguntar ainda para Deus se é aquilo que Ele quer? Porque quando a gente não tem condições, é fácil a gente ser dependente dele. E quando a gente tem todas as condições, será que a gente ainda está voltando ali perguntando para ele, pai, o que você quer? E naquela hora deu o Espírito Santo trouxe, sabe? Esse entendimento para mim. E eu falei, opa, pai, assim como tu fez na minha vida no passado, eu vou deixar tu ser Deus, tu vou deixar tu ser o meu pai novamente na minha vida esse ano. E eu só vou comprar as passagens quando você me mandar o valor inteiro. Gente do céu. Foi foi muito o Espírito Santo que me, né, que me direcionou ali. Porque eu ia comprar passagem para ir para a Califórnia. E na verdade não era para lá, porque o propósito era Portugal, e só que eu não sabia ainda. E se eu tivesse comprado as passagens, eu iria para a Califórnia, iria ser benção, ia. Só que não ia ser o propósito, porque o meu propósito não era lá, o meu propósito era em Portugal. Então tá vendo como a gente, sem perguntar, sem esperar, sem confiar nele, a gente acaba tomando decisões e pegando coisas, mesmo parecendo lícitas, mas não era o que me convia naquele momento. E eu estava na Bethel, né? Porque eu ia para Bethel, e a minha turma, várias meninas estavam indo para lá. Então era assim, era um momento, tá todo mundo indo, por que eu não posso ir? Só que não era o propósito eu estar indo lá com todo mundo. O meu propósito era um outro lugar. E depois disso, Deus proveu todas as coisas para mim poder viajar. E eu pude descansar. Mas descansar de um jeito que eu não perdi paz em nada. E se eu não tivesse esperado todo o tempo com ele, eu sei que parece ser fácil, né, gente? É que no começo é difícil, depois se torna algo, é o teu automático. Porque você está nesse lugar. E você vive nesse lugar, né? Eu falo que esse lugar de filha é um lugar em Deus, a tua identidade de filha é uma roupa que você veste. E você veste e acabou, sabe? Então eu vivo nesse ambiente, de que eu creio. E outra coisa, quanto mais experiências eu passo com ele, mais eu confio. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provar, experimenta. Então, quanto mais experiências eu passo com ele, mais eu confio. Entende? Então, o que hoje está roubando a tua paz? O que hoje você consegue identificar que não só hoje, mas que já vem te acompanhando há quanto tempo? Quantos anos? Talvez é anos, que é algo que te rouba a paz. Que é sempre o mesmo problema, a mesma dificuldade. E se você continuar com as mesmas atitudes, nada vai mudar. Porque eu não posso querer viver algo novo vivendo com as mesmas atitudes. Para viver algo novo, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Para viver o que eu nunca vivi, vou ter que fazer o que eu nunca fiz. Quem aqui tá comigo? Vocês estão muito quietinhos aí. Mas não é verdade, gente? Não é verdade? Então, muitas vezes a gente quer mudar os nossos resultados, mas a gente não muda o nosso comportamento. O nosso comportamento precisa mudar. O nosso comportamento precisa mudar, porque senão é mais um ano. É isso aí, sair da zona de conforto. Só lapada. Estão apoiando tudo junto hoje. E assim, gente, é isso mesmo. E eu lembro que, sabe o que Deus fez esse ano para me expulsar da zona de conforto? Mas levei uma lapada, um chute na bunda, que saía até rolando. Mas foi um chutinho bom, um chutinho com amor. Porque em abril desse ano, já era para mim ter me posicionado. Há uns 2 anos já tinha a palavra de Deus sobre o projeto Identidades Marcadas, sobre mentorear mulheres. Mas eu não percebia. Mas era minha desculpa era, ainda não é tempo, ainda não aconteceu.
ainda não aconteceu, ainda não vai, não, ainda não é a hora. E eu não percebi que eu me encaixei nessa desculpa. Nem percebi que aquilo ali era um engano e eu sempre dava sempre essa desculpa. E se deixasse, se Deus não entrasse com mão forte e eu deixasse ele fazer, talvez eu estaria parada, não estaria acontecendo essa live, não teria acontecido tantas coisas maravilhosas depois do meu posicionamento. E assim, gente, ele precisou fechar toda a minha agenda. Ele fechou, eu tinha praticamente, a agenda estava lotada, eu estava vivendo assim, ó, de verdade, eu não parava, era um atendimento atrás do outro, todos os dias, todos os dias. Eu devia ter mais de 20 clientes e de repente começou a fechar, foi fechando, foi fechando. Quando eu vi, eu estava com 3 clientes. Eu falei, peraí? Aí eu falei assim, mas como assim? Agora eu fiz isso, agora eu comprei aquilo, fiz uma parcelinha ali, e agora? E eu lembro que eu estava sentada nessa mesa e eu peguei a ficha das clientes e comecei a dar baixa naquelas que foram encerrando. E eu fui dando baixa. E eu parei, eu falei assim, opa, peraí. Falei, pai, o que que tu tá querendo me sinalizar com tudo isso? Porque a porta que ele fecha, ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, nós temos que entender que se ele estava fechando, é porque ele tinha uma muito melhor aberta e que eu não estava me posicionando porque estava muito confortável atender as minhas clientes, estava ganhando um bom salário, estava tudo bem. Aí, para que eu vou mexer com mentoria? Para que fazer workshop? Para que fazer live? Para que me movimentar? Tá tão bem aqui, deixa eu quietinha fazendo meu trabalhinho aqui. Aí Deus começa a fechar. Fecha um aqui, fecha um ali, fechou, fechou, fechou. E aí eu falei assim, tá, então eu preciso me mover. Eu preciso me mover, eu preciso botar, tirar projetos do papel. Aí foi onde eu procurei uma mentora. E ali naquela mentora, ela nem, no momento ela não sabia, mas uma fala dela para mim, porque eu já não estava querendo fechar, porque também, né, a desculpa era, não é tempo de Deus e não tenho dinheiro. Sempre foi essa. E se você não sabe, dinheiro é emocional, tá? Você nunca vai ter dinheiro se você não tratar as suas emoções. Fica a dica. E aí eu conversei com ela e ela disse, até quando você vai adiar aquilo que Deus já colocou no teu coração? Porque tem mulheres esperando teu posicionamento. E Deus não se agrada de quem atrasa os planos dele. Eu falei, assim como vocês falam da lambada, eu levei. Eu levei uma que não foi fraca. E aí eu falei assim, aí comecei a chorar. Por quê? Porque aquela fala dela, olha só, aquilo ali era Deus usando ela. Mas aquela fala dela fez eu parar e dizer assim, tá, mas o que eu vou fazer? Eu comecei a chorar, tá, e o que eu vou fazer? Pensei comigo, né? O que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Mas nunca foi sobre dinheiro. É sobre você entender quem você é, e aí você se posiciona e o dinheiro vem, o recurso vem. E aí, gente, eu peguei, fechei com ela, o Deus me falou, pega papel e caneta, olha Deus. Ele mesmo age, ele mesmo vem com a solução, ele traz o problema, ele vem com a solução, entendeu? Porque ele tá ligado, ele tá em tudo, em todas as coisas. E tudo que ele quer é que a gente seja livre na nossa mente, para que a gente viva tudo que ele tem para nós. Se tem a pessoa que tá mais comprometida e mais preocupado com a gente, para a gente poder viver o que ele tem para nós, é ele mesmo. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que ele tem preparado para cada um de nós. E isso deve doer no coração dele. Olhar a gente, sendo que ele já conquistou tudo. Pensa aqui em você aqui que é mãe. Você olha o teu filho, você já comprou para ele. E foi custo, a todo custo. Você compra uma coisa para ele, aí você olha ele ignorando aquilo. É triste, né? É triste. Imagine como que Deus fica. Então, tudo que ele mais quer é que a gente entenda, muito mais do que a gente imagina. Então, ele falou, pega papel e caneta. Ele não mudou o valor dela. Só que ele fez dentro das minhas possibilidades. O valor era o mesmo, ele só mudou a forma de pagamento. Olha só. Olha, olha. São coisas tão pequenas, mas que nos paralisam por uma vida. O que está te paralisando
por tanto tempo. Como aquele homem, né, que era paralítico há 38 anos. Quando Jesus chegou para ele e perguntou: Você quer ser curado? E quantas vezes Jesus já fez essa pergunta para nós e a gente, por medo, por insegurança, por comodidade, por zona de conforto, a gente não quer porque dá trabalho. E dá trabalho, tá? Porque o trabalho dele foi levantar e carregar a cama dele. Jesus não carregou para ele. Então, assim, ó, o que que tu tá com medo de se posicionar porque talvez vai gerar trabalho? Ei, é mais fácil ficar CLT, né? Do que tu empreender, né? Porque no CLT todo mês, todo dia 30, dia 5, seja lá que dia tu recebe, tá na tua conta, né? É mais fácil, né? Ficar ali refém daquele salário e sabendo que, eu não posso crescer, não tem mais aonde evoluir. E sendo que às vezes Deus já tá te chamando para ser uma empreendedora. Deus já te confiou coisas, já te deu ideias, já te deu estratégias e você, por causa da zona de conforto, porque você não confia nele, é mais fácil você ficar lá. E aquele trabalho está acabando contigo. Aquele trabalho está te definhando. Está acabando com o teu emocional. Mas você está presa por causa de um salário. Porque você acha que você não tem capacidade de ganhar mais que aquilo. E aí, o Senhor me fez. E eu mandei para ela aquela, aquela forma de pagamento e ela aceitou. E, gente, isso foi em abril. De abril até dezembro. Eu tirei. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 8 meses. Em 8 meses, eu vivi o que estava parado há mais de 3 anos, 4 anos. E eu coloquei em prática tudo aquilo que eu tinha visto, ouvido dele. Ó, ponho em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram. Eu aprendi dele, eu recebi palavras dele e eu ouvi. E eu vi muitas coisas com os meus próprios olhos. E eu botei isso em prática. E aí eu tirei mentoria, workshop, imersão. Ei, eu terminei de escrever meu livro, que estava parado há tanto tempo. E eu terminei ele. Porque não é sobre nós, não é sobre, agora eu vou ter um livro. Agora eu vou ser uma escritora, não. Mas é o que Deus quer fazer através desse livro. Porque eu sou uma Sinara, eu não vou pisar em todos os lugares, mas muitas vezes é onde eu não chegar, a minha voz vai chegar, esse livro vai chegar. Quantas mulheres estão esperando o teu posicionamento? E não é só uma mulher, atrás dessa mulher tem marido, tem filhos, tem uma casa, tem uma família te esperando. Então, não deixe mais nada roubar o que Deus tem para ti. E principalmente a paz para fazer todas as coisas. Porque se você não tem paz, você não se posiciona em nada. Porque o medo te rouba, sabe? A desconfiança, a insegurança. Suelen. A Suelen botou ali. Quando eu tô me levantando, a Sinara vem com mais uma lapada. É, mas essas lapadas que curo, Suelen. Sabe? Então, assim, ó, não deixe mais. Não deixe, ó, o ano começou, nós estamos no segundo dia. Nós estamos no dia 2 de janeiro. E não deixe mais. Não deixe mais o medo, a insegurança, sabe? A incredulidade. Você tem um pai que te ama e ele te ama. E eu posso te dizer isso com todo o meu coração, com toda a convicção da minha alma. Ele te ama. E tem uma palavra que eu quero achar aqui para vocês, que agora ele me deu. E eu quero dizer para você como que você deve amar o Senhor. Porque, gente, não é só dizer que ama. Ai, que bom se fosse só falar que ama. Não. Ó, deixa eu só abrir aqui. Aquela velha vida era ele.
E aí, tá tudo bem? Ele tá em Marcos. Ó, Marcos 12. Deixa eu achar aqui. Marcos 12. Marcos. Marcos. Meu Deus, quando eu começo a falar, me dá um calorão. Oxe, Marcos 12, 30. Vamos lá. Ame o Senhor. Que lindo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje eu tô falando disso. O maior mandamento é amar a Deus, o seu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus. O nosso Deus. Meu Deus, que lindo isso, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A gente tem que fazer força, a gente tem que guerrear, a gente tem que praticar, a gente tem que, sabe, romper por Ele, por amor a Ele. Ame Ele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e de todo o teu coração. Esse é o maior mandamento. Se você cumprir esse mandamento, você cumpre todos os outros. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, verdadeiramente, deixa eu te falar isso. Se você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, você ama o próximo como a ti mesmo. Tu pode ter certeza. Agora, tem gente que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. A palavra diz isso. Porque como é que você diz que ama quem não vê e não ama aquele que você vê? Isso é forte, né, gente? Então, não é por falar. E a gente falou isso em Filipenses, leu isso em Filipenses. Pratica, coloca em prática tudo aquilo que o Senhor está colocando, trazendo para nós desde ontem. Coloque em prática. Talvez você já recebeu alguma palavra de Deus, algum direcionamento de Deus e você ainda não colocou em prática. Coloque em prática. Mostre por atitudes para Deus que você o ama, que você honra Ele. Cuida daquilo que o Senhor te confiou. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E nada mais poderá roubar a tua paz. A paz é você ser cheia de Cristo. É você ter Cristo vivendo dentro de você todos os dias. Todos os dias. Amém? Amém, meus amores. E aí, como é que foi para vocês hoje? Tá tudo bem? Tão tão quietinha? Tão viva? Hoje a gente falou sobre paz, né? Quem não tá no grupo, entra lá, né? Informa para aquelas que não entraram, que eu vou mandar o material de hoje. Ó, o material de hoje, algumas coisas. Que rápido, já deu uma hora. Algumas coisas passaram, tá? Assim, que não vai estar lá no material. Tem coisas que é ao vivo aqui para quem tá. Então, se você precisar anotar outras coisas, vai ficar gravado, assiste de novo, anota, porque nem tudo que a gente falou aqui hoje está no material, né? Porque tem coisas que é ao vivo aqui, é uma nada do momento, né? Mas eu quero agradecer, tá? Pelo teu sim, pelo teu comprometimento. Amanhã é sábado. Quero ver quem vai estar aqui no sábado. Vamos estar aqui juntas no sábado, no domingo. Ei, o salão de festas, né? Não sei quem não estava aqui na live ontem até o final. No final, ontem, tava um negócio aí. Eu falei, vamos marcar. Ó, a Alana disse que tem 3 folhas de anotação, ó. Olha aí que legal.
Vai sim, Mayara, vai ficar gravado. Já estou fazendo no próprio Instagram para deixar gravado, né? Eu não quero. Eu quero que vocês possam realmente receber o que Deus tá liberando nessas lives. E meninas, se alguém não estava ontem ou não ficou até o final, ontem a gente acabou, eu disse, ó, vamos, quem topa aqui fazer um encontro no dia 13, um dia depois que acabou o propósito para a gente se reunir, conversar, chorar junto, se abraçar, se conhecer quem não se conhece e ter um momento nosso junto, né? E eu falei que eu ia ver o salão de festa aqui em casa, então já reservei. Aí agora a gente precisa só alinhar o horário. E aí o que eu pensei? Fazer assim, gente, ó, cada um traz uma coisinha, nada de muito exagero, mas a gente se divide, uma traz uma bebida, uma traz uma coisinha, outra a gente faz uma lista e aí a gente vai ter um tempo juntas. Eu quero muito ter esse momento com vocês, de verdade, tá? Eu gosto do toque, eu gosto do abraço, né? E às vezes um abraço cura, né? Eu quero muito eu quero isso, sabe? Eu quero que essas mulheres se conheçam, se estejam juntas, e aí uma traz mais uma, e a gente vai. Sabe o que eu quero? Que Deus comece um movimento e que os espaços comecem a ficar pequenos, que a gente tenha que pegar espaços maiores para que a gente possa, sabe, uma derramar na vida da outra. Uma derramar na vida da outra. Claro que vem, Sueli. Ó, anotem aí, vai ser dia 13. Aí depois eu vou mandar lá no grupo, vou falar com as meninas ali, a Bruna, que me ajuda. A Bruna, eu tenho duas amigas, duas meninas na equipe, tá? Eu tenho uma equipe de dois, que é a Bruna e a Jéssica, tá? E que vale por 100, porque me ajudam muito. Depois eu vou ver com elas como é que a gente faz e aí a gente começa. Porque assim, ó, só tem 30 lugares, tá? Eu não sei em quantas vão, mas as 30 primeiras que confirmarem, eu não tenho espaço para mais. Mas aí a gente vai conversando ali, tá bom? Amo vocês. Eu vou orar para a gente encerrar e eu espero vocês amanhã. E amanhã eu já mando para vocês o tema. Só vou dizer uma coisa para vocês. Se preparem, porque o tema de amanhã, se já apanhamos hoje, amanhã nós vamos apanhar mais. E eu tô vendo que é tão engraçado, porque começamos com obediência, paz, e amanhã é. E aí, eu tô pega, tá? Eu só vou dizer isso para vocês. Mas, meus amores, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse alimento, obrigado por essa mesa de aprendizado, essa mesa que nos edifica, que nos ensina, que nos tira da zona de conforto e nos coloca no lugar que precisamos acessar. Pai, que toda essa semente que foi liberada hoje e caiu na terra do nosso coração, que ela venha germinar, que a gente cuide dessa semente, que a gente regue ela, Senhor, e que a gente não receba tanto alimento hoje e não coloque isso em prática, mas que a gente busque em Ti estratégias de como nos posicionar, como buscar a estratégia certa, como colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. Espírito Santo, que você esteja auxiliando, ensinando cada uma delas. Que o Senhor guarde tudo que leva o nome e o sobrenome delas. Que seja um ano maravilhoso, que seja um ano extraordinário. Mas, Pai, que elas possam colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já falou. Que promessas lá de trás, palavras que já receberam, que ainda não viveram, Pai, que elas se posicionem para viver exatamente aquilo que o Senhor tem para elas. Que o Senhor guarde, Pai, tudo que é da casa, da família, campa teus anjos ao redor das casas, Senhor, guardando, livrando, e que elas tenham uma noite abençoada, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente delas, que todo pensamento de medo, preocupação, ansiedade, depressão, oh, aleluia, que tudo isso, Senhor, seja ocupado por tudo que é bom, de boa índole, boas coisas, bons pensamentos, Senhor, de paz. Que o pensamento de paz seja o presente que o Senhor libere hoje sobre elas. Pai, se elas não estão dormindo, que hoje elas tenham uma noite em paz para dormir. Que a preocupação não roube mais o sono, não roube mais o desfrute, não roube mais a alegria, Senhor. É isso que eu te peço, meu amigo. Que o Senhor console cada coração, cada família. E que o teu Espírito Santo ensine a elas todas as coisas.
Tudo isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Isso aí, ó. Já bota a roupa aí, porque nós temos 30, hein? Meninas, amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã eu vou deixar gravada, tá? Ei, faz o print aí. Printa aí. Vamos botar aí para todo mundo. Quem faz o print aí? Ah, pegar o leão lá, ó. Já printou? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, tá? Beijo.